Olá, galera! Sejam bem-vindos mais uma vez na nossa aula 5 de língua portuguesa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho também ainda sobre o nosso objeto de conhecimento, notícia. Na aula passada, vocês estudaram sobre a estrutura da notícia, o conceito, qual o objetivo, tá? Nessa aula, além de revisarmos algumas coisas da aula anterior, nós também vamos aprofundar um pouquinho no quesito interpretação. Hoje, além de revisar todos os aspectos da notícia, nós faremos também um estudo sobre a própria notícia, identificar os elementos estudados na notícia dentro do próprio texto jornalístico, que a notícia faz parte de um texto jornalístico. Iremos observar ainda algumas particularidades do gênero, ok? Então, qual o objetivo dessa nossa aula? Claro que além de identificar todas as características, certo? Nós vamos identificar também o grau de imparcialidade que a notícia tem. O que é esse grau de imparcialidade, professora? Nós sabemos que a notícia é utilizado a linguagem em terceira pessoa, o discurso indireto, né? Quando alguém vai pronunciar o discurso de outrem. Então, nós vamos identificar essa imparcialidade que há na notícia através dos recortes do próprio texto. Então, aqui ninguém tem a intenção de formar um jornalista, né? A intenção aqui é fazer com que vocês interpretem, reconheçam a notícia, desenvolvam atitudes críticas em relação aos textos jornalísticos que vocês irão se deparar pela frente, para que vocês possam compreender e interpretar diversos gêneros textuais, ok? Iniciaremos aqui com o nosso segundo slide, fazendo uma recapitulação do que foi visto no conteúdo passado. Nós vimos que a notícia é informação narrativa e descritiva de fatos no jornal. A notícia, ela tem um texto misto. O que é um texto misto? A presença da linguagem verbal, que é a parte escrita do texto, e a presença da linguagem não verbal, que no caso são as imagens. Nós utilizamos na notícia o discurso indireto, né? A terceira pessoa do discurso, ok? Então, o que é notícia? Notícia é uma informação narrativa e descritiva de fatos no jornal, tá? Para que serve? A notícia ela vai servir para quê? Para veicular, para fazer com que as pessoas fiquem informadas diante da atual situação do país, do mundo, do estado em que você vive, da própria cidade onde você mora. A linguagem desse texto ela tem que ser bem clara e objetiva, tendo em vista que ela tem que alcançar o maior número de pessoas para que o objetivo do texto seja alcançado. E a linguagem da notícia é a linguagem padrão. Padrão da língua, não pode haver gírias, não pode haver marcas da oralidade, que nós colocamos geralmente nas conversas com nossos familiares, nossos amigos. Na notícia, isso não pode acontecer. A linguagem tem que ser formal. Então, o objetivo da notícia, mesmo sendo um texto narrativo, ela também pode argumentar também, ela expõe, ela descreve ações, nós vamos perceber a presença de elementos como os verbos expressando ações. E os veículos de circulação? O que é isso? Quando você quer se informar, o que é que você usa para que você possa ter acesso à notícia? Pensemos aí junto. Quando o leitor ele quer manter-se informado, escutar alguma notícia, qual é o veículo que ele utiliza? Quais os veículos que você utiliza? Nós sabemos, né, que a globalização ela está aí, que a tecnologia, por sinal, ajudou muito na expansão de notícias. As notícias conseguem alcançar, né, regiões
inimagináveis devido ao acesso que as pessoas têm às mídias, que são repassadas por meio das redes, que no caso é a internet. Mas aqui, enquanto veículos de localização, de circulação da notícia, nós temos aqui o jornal impresso, que quase não se usa mais, né? Nós temos mais os jornais digitais, aí em tempos reais. Nós temos a TV, nós temos o rádio, que é muito utilizado principalmente aqui na nossa região, na nossa cidade, e a internet, que através das mídias, ela transmite as notícias, que são repassadas muitas vezes, né, pelas redes sociais, como tem um caso do Facebook também, nós podemos perceber, tanto no Facebook como no Instagram também, a circulação das notícias, certo? A notícia, ela é rápida, ela é clara, ela é objetiva, tá? Ela é curta, utiliza-se na notícia o discurso. Qual é o discurso que nós utilizamos? O discurso indireto, tá? O discurso no qual é repassado em terceira pessoa. Então aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma notícia, tá? Essa notícia, a partir dela, nós vamos identificar os elementos constituintes da notícia, como o título, que a gente pode chamar também de manchete, que é aquela parte importante, que é onde vai chamar a atenção do leitor para o assunto da própria notícia. Nós vamos também ter a linha fina, que é aquela informação complementar do título ou da manchete, como você queira falar. Nós temos o lead. O lead é aquela parte do texto que constitui no primeiro parágrafo, que vai responder aquelas 4 perguntinhas que eu falei para vocês na aula anterior. Quais são as 4 perguntinhas? Que, quem, onde e quando, não é isso? E nós temos o corpo do texto, que é todo o corpo da notícia, ok? O lead constitui aqui, ó, no primeiro parágrafo, que responderá aquelas 4 perguntas, o que, quem, onde e quando, e o corpo do texto é todo o desenvolvimento da notícia, ok? Então agora nós vamos praticar, nós vamos interpretar a nossa notícia, vamos entender o que é que a notícia quer nos repassar. Então, a primeira coisa, qual é o assunto tratado na notícia? Voltemos. A notícia fala de uma estudante da rede pública que vence o concurso com redação sobre como vencer a fome. Então, a aluna fez lá, né, participou do concurso de redação, que geralmente tem nas escolas, em todas as escolas, né, nós, como professores de língua portuguesa, gostamos demais de trabalhar com concursos de redação, para que possa incentivar e estimular a escrita. Então, a aluna fez, né, esse concurso com o tema da redação dela sobre como vencer a fome e ela ganhou o concurso. Então, esse é o assunto tratado na notícia. Aí a questão 2 diz o seguinte: em qual parte da notícia está o assunto do texto? Então, o assunto do texto está em qual parte da notícia? No título, né? No título do texto, que a gente pode chamar também de manchete. Então, a informação, o assunto do texto está aqui, ó, no título. Você, ao ler o título do texto, o leitor ele já compreende qual é o assunto a ser tratado na notícia, ok? Segunda questão, aliás, terceira questão. Qual é a função da linha fina ou do subtítulo? Eu já falei para vocês inicialmente que a linha fina e o subtítulo é essa informaçãozinha que vem abaixo do título. Ela é uma informação complementar para ajudar a completar o título. Então, a função da linha fina é atribuir ao título, à manchete, uma informação complementar. Ok? O líder da notícia apresenta informações muito importantes. Quais? O líder da notícia é essa parte aqui que constitui o primeiro parágrafo.
E quais as informações que ele apresenta? Quem é o personagem, né? A pessoa relatada na notícia, sobre o que é a notícia, onde acontece a notícia e quando. Então, o lead vai responder essas 4 perguntas: o que, quem, onde e quando. Aí, a partir da leitura do texto, você vai escrever quais são as notícias, né? Quais são as informações apresentadas na notícia que são importantes. Primeiro, quem é a pessoa? Estudante da rede pública estadual Drissana Rothermel. O que é a notícia? A aluna venceu um concurso estadual, né, a etapa estadual do concurso internacional de redação Cartas dos Correios, que geralmente esses concursos têm etapas, etapa estadual, etapa municipal, quando o aluno vence, né, tanto na escola, a melhor redação da escola, como a melhor redação das outras escolas, aí vai para a etapa estadual, que é quando ela irá competir, o aluno irá competir com os alunos de outro estado. Então, a menina, a Drissana, né, ela venceu a etapa estadual do concurso de redação com o tema sobre a fome. E aonde? Onde aconteceu isso? No bairro São Francisco, em Curitiba, né? Ela levou o primeiro, aí você comenta, né? O que? Ela levou o primeiro lugar, com texto argumentativo sobre como combater a fome no mundo. Lá na notícia, que tem aqui o link, você vai encontrar bem direitinho, detalhado mais sobre ela, sobre essa notícia. Em que parte da notícia encontramos o lead? Então, o lead encontra-se aqui, ó, no primeiro parágrafo, tá? Da notícia. Pessoal, acrescentando aqui, além de todas as partes estudadas, né, além da interpretação, além de identificar as partes da notícia dentro do texto, nós percebemos aqui uma classe gramatical muito importante. Em toda a estrutura, né, todo o desenrolar da notícia, nós percebemos aqui, além de substantivos, a presença marcante de verbos. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno meteorológico. Aqui nós identificamos muito a presença dos verbos que expressam ação. Verbos no tempo presente, verbos no tempo passado e todos aqui no modo indicativo. O que é modo indicativo? É um modo verbal que expressa certeza, ok? Então, pessoal, agradeço a participação de vocês na aula. Resolvam os exercícios propostos pelo professor, tá? Qualquer dúvida, clica de novo na aulinha, assiste novamente, faz as anotações e eu espero você na próxima aula. Um forte abraço e até mais.